Nesta aula falaremos sobre o formalismo hamiltoniano. O formalismo hamiltoniano é uma refinação extra, além do refinamento do formalismo lagrangiano. Vamos ver o formalismo lagrangiano, fazer um resumo. No formalismo lagrangiano, em primeiro lugar, nós examinamos o sistema, olhamos quais são os vínculos, extraímos todos os vínculos, vemos qual é o grau de liberdade do sistema. Uma vez sabendo o grau de liberdade, escolhemos N coordenadas generalizadas, são esses aqui, que eu vou abreviar simplesmente por Q para não ficar tendo expressões muito grandes. Tá? Então, Q significa todo esse conjunto. E também restringimos o sistema para aqueles que têm vínculos holônomos e a energia potencial generalizada dessa forma. Aqui o Q ponto também, a exemplo do Q, representa todo esse conjunto das velocidades generalizadas. Muito bem. Então, calculamos a energia cinética do sistema, a energia potencial do sistema, subtraímos a energia potencial da energia cinética e temos a lagrangiana. Com ele, definimos uma ação que é integral da lagrangiana em relação ao t. Desde o instante t1 até o t2. Com a condição de que as coordenadas generalizadas ficam fixas nesses dois instantes. Então, fazendo isto, o princípio da mínima ação diz que a variação da ação é igual a zero, com a variação nos extremos fixos, é zero, né? Eu chego ao conjunto de N equações de Euler-Lagrange, que resolvendo essas equações, eu obtenho o Q em função do tempo. Então, esses conjuntos aqui são conjunto de N equações diferenciais de segunda ordem. E eu tenho um conjunto de N coordenadas generalizadas aqui. Então, minhas variáveis dinâmicas são N coordenadas generalizadas. E a velocidade generalizada, uma vez tendo as coordenadas generalizadas, basta derivar com relação ao tempo que eu obtenho elas. Bom, como é que isso fica no formalismo hamiltoniano? No formalismo hamiltoniano, uma das características é o seguinte. Isso aqui define o momento generalizado canonicamente conjugado à coordenada generalizada. Então, nós consideramos para cada coordenada generalizada o par QI-PI. Então, eu tenho N pares QI-PI. Esses são chamados variáveis canônicas ou pares canônicos. E todos os pares canônicos são considerados independentes e entre Q e P são considerados não ter nenhuma relação, tá? São independentes também. Então, o que significa com isso é que coordenada generalizada e seu momento canônico conjugado a ele são tratados em pé de igualdade. Né? Então, uma coisa não é uma coisa específica em relação à outra. Todos eles estão em pé de igualdade. E da mesma maneira, o P aqui vai representar todo esse conjunto de P como eu faço com Q. E todos os pares, então, são tratados, que eu acabei de falar, são tratados independentemente. P e Q são variáveis independentes, tratados em pé de igualdade. Para se chegar nesse formalismo, nós construímos, a partir da lagrangiana, a função energia, que era construída desta maneira, né? Só que isso aqui é o momento generalizado canonicamente conjugado a QI. Então, escrevemos dessa forma aqui. E a função energia fica escrito assim.
O que fazemos em seguida é o seguinte, determinamos todos os momentos generalizados, aqui eu tenho N equações, né, definindo desde o P1, P2, etc., até Pn. Então tem N equações aqui que são funções de coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas. Eu resolvo essa equação aqui e obtenho as velocidades generalizadas em função das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. E o que eu faço com isso? Substituo aqui e aqui. Então, a função energia fica como função das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. Tá? Isso aqui, então, é função de coordenadas e momentos generalizados do tempo, né? Aqui também. E essa função é chamada hamiltoniana ou função de Hamilton. E essa função é que vai ser trabalhado, quer dizer, como na formulação de Lagrange nós tínhamos a lagrangiana, nós temos a hamiltoniana aqui. Bom, agora, se eu trocar de lugar hamiltoniana e lagrangiana aqui, né, isto menos hamiltoniana é a lagrangiana. Né? Então, o meu princípio variacional, princípio de minimação, pode ser apresentado nesse aspecto aqui. Daí tem todo aquele procedimento lá de cálculo variacional, né, etc., de fazer a variação dessa função e tudo. E nós chegamos a um resultado desde que nós mantivemos os extremos nos instantes T1 e T2, não tem variação zero, e eu tenho que fazer essa mesma coisa também com os momentos generalizados. Então, tenho aqui um cálculo variacional aqui, tenho que ter todas as coordenadas generalizadas com extremos fixos e os momentos generalizados, mesma coisa. Bom, então, daí tem todos os procedimentos ali do cálculo variacional aqui, chegamos a esta equação aqui. Então, a soma dessas integrais tem que ser zero, e isso aqui tem que valer sempre tem que dar zero, independente de como eu vou variar ΔP e ΔQ. Os dois já são variados independentes e arbitrariamente. E isso tem que ser para todos os P's e todos os Q's. Sendo todos os P's e todos os Q's variados de maneira independente e arbitrariamente, esses coeficientes têm que ser zero. Né? Então, eu tenho duas equações aqui, que são chamadas equações canônicas de Hamilton, ou equações de Hamilton, também chamado equações canônicas. Note que são um conjunto de duas N equações diferenciais de primeira ordem. Né? E tenho P e Q são variáveis independentes. Né? Bom, então o que eu tenho aqui de característica na equação, na formulação de Hamilton? Eu tenho, em vez de ter N variáveis dinâmicas, eu tenho duas N variáveis dinâmicas. Tenho o dobro em relação ao caso da formulação de Lagrange. Bom, e ter o dobro das variáveis dinâmicas em relação à formulação de Lagrange significa que eu tenho uma flexibilidade muito maior. E, de fato, o que acontece é que se eu for resolver essas duas equações, embora dobrei o número de equações diferenciais e ela de primeira ordem, o que acontece é que se eu tratar como técnicas de resolução de equações diferenciais, eu não levo vantagem nenhuma em relação à formulação de Lagrange.
Esse é um assunto bastante longo, mas eu vou fazer um resumo para vocês entenderem como é que se trabalha com isso. O que nós fazemos é achar umas transformações de tal maneira que transforma, por exemplo, Q para Q'linha, P para P'linha. Estou falando de um conjunto, tá? Aí, fazendo essa transformação, a hamiltoniana também muda para um hamiltoniano H'. Bom, depois de feita essa transformação, para Q'linha e P'linha valem essas mesmas equações desse mesmo formato. Esse tipo de transformação que nós procuramos e ela é chamada transformação canônica. E fazemos essas transformações até obter uma situação onde eu tenho Q ponto igual a zero ou P ponto igual a zero, ou igual a uma constante. Aí fica fácil de resolver. Depois voltamos atrás fazendo transformação inversa. Essa é uma maneira de resolver. A outra maneira é procurar uma situação onde eu tenho mantido as equações canônicas, eu tenho hamiltoniana identicamente nula. Isto leva a uma equação chamada equação de Hamilton-Jacobi. E com essas equações de Hamilton-Jacobi nós podemos obter as equações de onda que é usada na mecânica quântica. Então nós temos uma passagem para a mecânica quântica através dessa equação de Hamilton-Jacobi. Bom, então essas duas N variáveis têm maior flexibilidade para estender para outras áreas da física. Então a grande diferença está aqui com relação à formulação de Lagrange. Bom, quando nós falamos a formulação de Lagrange, nós vimos que tem uma maneira fácil de saber, uma vez montada a lagrangiana, se existe ou não uma constante do movimento. Então vamos ver no caso da hamiltoniana. Em primeiro lugar, vamos calcular a derivada total da hamiltoniana com relação ao tempo. Aí tem regra de cadeia de derivação que obtém todos esses termos aqui. Esse Q ponto e P ponto, eu vou usar a equação de Hamilton, que eu vou colocar nesse cantinho aqui, e eu vou substituir Q ponto por isso aqui e P ponto por isso. De maneira que, substituindo lá, a expressão toda fica assim e observamos que isso e isso são iguais, né, com o sinal trocado. Então, esses dois somatórios desaparecem aqui e o resultado é que a derivada total da hamiltoniana com relação ao tempo é igual à sua derivada parcial com relação ao tempo. Bom, ao que isso nos leva? Se vocês chegarem à hamiltoniana, construíram a hamiltoniana, aí observa que o tempo não aparece explicitamente na hamiltoniana. O que significa isso? Se o tempo não está explícito aqui, a sua derivada parcial é zero. Como a derivada parcial é igual à derivada total em relação ao tempo, né? Então significa que a derivada total em relação ao tempo também é zero. O que implica que a hamiltoniana é uma constante do movimento. Lembre que no caso do lagrangiana, quando o tempo não aparecia explicitamente no lagrangiana, quem era constante era a função energia. E a hamiltoniana é justamente a função energia, só que escrito em função das coordenadas generalizadas e do momento generalizados. Então, se o tempo não aparecer na lagrangiana, na hamiltoniana também não vai aparecer. Então, tenho aqui a hamiltoniana, uma constante do movimento. Na lagrangiana, quando nós tínhamos coordenadas cíclicas, o seu momento generalizado canonicamente conjugado a ela era constante de movimento. Na hamiltoniana, o que acontece?
Se na lagrangiana era coordenada cíclica, o que acontece? Naquela transformação, para chegarmos à hamiltoniana, não vai introduzir essa coordenada que não estava presente na lagrangiana. Então, o que era coordenada cíclica na lagrangiana, na hamiltoniana também vai continuar sendo coordenada cíclica. Essa coordenada QJ é coordenada cíclica. Então, a equação de Hamilton para o momento generalizado, canônica e conjugada com essa coordenada cíclica, tem isso aqui. A derivada parcial da hamiltoniana em relação à coordenada cíclica, com sinal menos, dá a derivada temporal do momento generalizado canonicamente conjugado a essa coordenada cíclica. Mas, se a coordenada cíclica não está presente aqui, então essa derivada parcial é igual a zero. O que significa que esse momento generalizado é uma constante do movimento. Tá? Então, esses são os teoremas de conservação no caso da formulação de Hamilton. Só que tem que tomar cuidado aqui. Quando a hamiltoniana é constante, não significa necessariamente que a energia mecânica seja constante também. Tá? Posso ter uma situação em que a hamiltoniana é uma constante, mas energia cinética, energia mecânica, no sentido energia cinética mais energia potencial, seja constante. Não necessariamente acontecem as duas coisas. Posso ter também a situação, a energia mecânica seja constante, mas a hamiltoniana não. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São dois assuntos separados. Agora, tem outro assunto também, que é a identificação da hamiltoniana como energia mecânica ou não. Quando é que a hamiltoniana vai coincidir com energia mecânica? É um outro problema que nós vamos ter que pensar um pouco daqui a pouco. Vamos lembrar, para isso, a sequência de construção de hamiltoniana. Na lagrangiana tem uma receita bem simples. Calcula-se a energia cinética do sistema, calcula-se a energia potencial do sistema, coloca tudo em função das coordenadas generalizadas, subtrai a energia potencial da energia cinética e eu tenho a lagrangiana. Então, para um sistema de n graus de liberdade, escolho coordenadas generalizadas e construo a lagrangiana, usando essa receita, né? Daí, eu determino a função energia e determino todos os momentos generalizados, função das velocidades generalizadas, coordenadas generalizadas, faço a inversão, obtenho todas as velocidades generalizadas em função das coordenadas generalizadas e do momento generalizado. Substituo na função energia e eu obtenho a hamiltoniana. Então, esse é o passo que eu tenho que seguir para construir uma hamiltoniana. Não tem uma receita direta como no caso do lagrangiano. Bom, então vem a questão. Quando a hamiltoniana coincide com a energia mecânica? Há situações em que coincide e situações que não coincidem. Então, para a hamiltoniana coincidir com a energia mecânica, eu tenho que satisfazer três condições. Primeiro delas, a equação de transformação, quer dizer, quando eu escrevo vetor de posição, todos os vetores de posição, em função das coordenadas generalizadas, o tempo não pode aparecer explicitamente. Se aparecer o tempo, então esquece o resto. Tá? Então, se o tempo não estiver presente explicitamente, a segunda condição é que os vínculos não são dependentes de tempo, pelo menos da forma explícita, né? Não pode depender explicitamente do tempo. Então, as equações que definem vínculo não podem ter o tempo. E, finalmente, a terceira condição é a energia potencial não pode depender explicitamente da velocidade nem do tempo. Tá? Tem que ser função apenas das coordenadas generalizadas.
Satisfeitas essas três condições, então a energia mecânica coincide com a energia, com a hamiltoniana, ou a hamiltoniana coincide com a energia mecânica. Bom, então se vocês tiverem certeza de que essas três condições estiverem satisfeitas, vocês podem construir a hamiltoniana escrevendo energia cinética mais energia potencial. Caso contrário, não. Tenho que seguir aqueles passos da construção da hamiltoniana, começando pela lagrangiana. Bom, para aqueles que querem ser professor de física, provavelmente no ensino médio, recomendo dar uma olhada nesse site aqui, que é interessante. Tem problemas de física resolvidos, mas ele começa desde o começo, como usar, quais as teorias usar, quais os passos a seguir, bem devagarinho. Então é interessante. Mesmo não sendo professor, pode dar uma olhada que é interessantíssimo. E termino a aula apresentando a bibliografia como sempre. E desejo-lhes muita sorte e felicidades. Muito obrigado.